Olá! Essa é a parte 2 da nossa série de vídeos de questões comentadas de direito constitucional da Banca CESP-Cebrasp. E no vídeo de hoje vamos comentar questões sobre o tema Teoria Geral da Constituição e Aplicabilidade das Normas Constitucionais, muito cobrado pela banca nos mais diversos concursos. Que tal iniciarmos com a nossa questão bônus? Estão preparados? Então vamos nessa! Conforme posicionamento doutrinário, consoante aos tipos de Constituição, julgue o seguinte item. A distinção entre constituições rígidas e flexíveis reside na maior ou menor dificuldade de seu processo de alteração formal, sendo que em uma Constituição flexível, a modificação do texto constitucional pode ser realizada pelo mesmo processo legislativo ordinário, o que, por sua vez, implica a impossibilidade de controle de constitucionalidade de leis, que na prática alterem a sistemática constitucional estabelecida. Certo ou errado? Deixe sua resposta nos comentários, que no próximo vídeo vamos trazer o gabarito comentado, e também citaremos os nomes das pessoas que responderam corretamente. Agora vamos para as demais questões. Boa sorte! Questão número 1. Com relação aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, bem como a aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir. A previsão constitucional segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais estabelecidas por lei, é exemplo típico de norma constitucional de eficácia plena. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A norma do artigo 5º, inciso 13, da Constituição Federal de 1988, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei, é uma norma de eficácia contida, e não plena. Isso significa que ela possui aplicabilidade imediata, mas pode ter seus efeitos restringidos por normas infraconstitucionais. Ou seja, a liberdade de exercício profissional existe, mas pode ser limitada por leis que estabelecem requisitos para determinadas profissões, como formação acadêmica ou registro em órgãos competentes. Questão número 2. Julgue o item a seguir, com base no disposto na Emenda Constitucional número 103 de 2019. As normas que tratam das entidades de previdência complementar são autoaplicáveis, com eficácia direta e imediata. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. As normas referentes às entidades de previdência complementar, conforme dispostas na Emenda Constitucional número 103 de 2019, não são autoaplicáveis de forma irrestrita. Elas exigem regulamentação infraconstitucional para que possam ser plenamente efetivadas, o que caracteriza sua eficácia limitada. Ou seja, apesar de terem previsão constitucional, dependem da edição de leis específicas para disciplinar aspectos como funcionamento, adesão, fiscalização e outras diretrizes essenciais. Questão número 3. Em relação aos princípios constitucionais, aos direitos e às garantias fundamentais, bem como à organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o item a seguir. Por meio da mutação constitucional, é possível, sem contrariar a Constituição, alterar ou modificar o sentido, significado ou alcance das suas normas, denominando-se como inconstitucionais os procedimentos que extrapolem os limites da interpretação e produzam resultados hermenêuticos que não sejam compatíveis com os princípios estruturais da lei fundamental. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A mutação constitucional é um fenômeno pelo qual se modifica o sentido, o alcance ou a interpretação de normas constitucionais, sem alterar o texto literal da Constituição. Isso ocorre por meio de uma interpretação evolutiva e progressiva, adaptada às mudanças sociais, políticas e jurídicas, desde que respeite os princípios estruturais da Constituição e não desvirtue seus fundamentos. No entanto, se a interpretação extrapolar esses limites e gerar resultados hermenêuticos incompatíveis com os princípios estruturais da Constituição, tais práticas serão consideradas inconstitucionais. Questão número 4.
A respeito dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, da aplicabilidade das normas constitucionais, do controle de constitucionalidade e do poder de reforma constitucional, julgue o item que se segue. As normas programáticas destinam-se a estabelecer formas de atuação futura para o poder público e, apesar de terem eficácia limitada, são providas de certo nível de eficácia jurídica. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As normas programáticas, previstas na Constituição Federal de 1988, têm como principal característica estabelecer diretrizes e objetivos a serem perseguidos pelo poder público no futuro. Elas são voltadas à implementação de políticas públicas e à concretização dos princípios constitucionais, como a redução das desigualdades sociais. Embora as normas programáticas apresentem eficácia limitada, no sentido de que dependem de regulamentação ou medidas concretas para sua aplicação integral, elas possuem um mínimo de eficácia jurídica imediata. Isso significa que já produzem alguns efeitos, como vincular o legislador e orientar a administração pública, além de possibilitar o controle de constitucionalidade para assegurar sua observância. Questão número 5. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos estabelecidos na Constituição Federal e da classificação quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, segundo a doutrina majoritária, julgue o item a seguir. As normas constitucionais programáticas impõem um dever político ao órgão com atribuição para executar o seu comando, servem de referência teleológica para a atividade de interpretação e aplicação do direito, e podem funcionar como parâmetro de controle de constitucionalidade. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As normas constitucionais programáticas, conforme a doutrina majoritária, têm características específicas que justificam a sua classificação e aplicabilidade, sendo elas: imposição de dever político. Elas estabelecem diretrizes e objetivos para os órgãos competentes, determinando um compromisso político e jurídico para a concretização dos fins constitucionais previstos. Referência teleológica. Essas normas orientam a interpretação e a aplicação do direito, funcionando como um guia para que as ações do poder público estejam alinhadas com os objetivos e princípios da Constituição. Parâmetro de controle de constitucionalidade. As normas programáticas podem ser utilizadas para verificar a constitucionalidade de atos e leis, garantindo que as ações do Estado não contrariem os objetivos constitucionais. Questão número 6. A respeito dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, da aplicabilidade das normas constitucionais, do controle de constitucionalidade e do poder de reforma constitucional, julgue o item que se segue. Os limites impostos pelo poder reformador são previstos apenas no texto constitucional, como forma de reduzir a amplitude desse poder, que emana do povo. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Os limites ao poder de reforma constitucional não são previstos apenas no texto constitucional, mas também podem ser deduzidos de princípios e valores implícitos ou explícitos na própria Constituição. Esses limites, conhecidos como limites materiais, formais e circunstanciais, visam proteger a essência da ordem constitucional e garantir que o poder reformador respeite os fundamentos do Estado democrático de direito. Além disso, o poder reformador derivado, exercido pelo Congresso Nacional por meio de emendas constitucionais, tem sua amplitude reduzida não apenas pelas restrições expressas no texto constitucional, como as cláusulas pétreas, mas também pela interpretação sistemática da Constituição e pelos princípios estruturantes que emanam do poder constituinte originário. Questão número 7. No que concerne ao controle de constitucionalidade segundo a Constituição Federal e a jurisprudência do STF, julgue o item subsecutivo. A formalização do pedido de controle de constitucionalidade, quando utilizada a técnica de interpretação conforme a Constituição, necessariamente deve ser realizada via ação declaratória de constitucionalidade, haja vista a pretensão de manutenção da norma no ordenamento jurídico. Certo ou errado? Gabarito.
Errado. Justificativa. A técnica de interpretação conforme a Constituição pode ser utilizada em diferentes tipos de controle de constitucionalidade, tanto no controle difuso quanto no controle concentrado, e não está limitada exclusivamente à ação declaratória de constitucionalidade, ADC. Embora a ADC tenha como objetivo confirmar a constitucionalidade de uma norma e mantê-la no ordenamento jurídico, a técnica de interpretação conforme a Constituição é aplicável de forma mais ampla. Essa técnica busca ajustar a interpretação de uma norma à Constituição, evitando sua declaração de inconstitucionalidade, sempre que houver uma interpretação possível que seja compatível com os princípios e valores constitucionais. Assim, ela pode ser utilizada em outras situações e processos de controle de constitucionalidade, como em ações diretas de inconstitucionalidade, ADIM, ou mesmo no âmbito do controle difuso realizado pelos tribunais. Questão número 8. Acerca do processo legislativo e do controle de constitucionalidade, julgue o item a seguir, considerando a jurisprudência do STF. É incompatível com a Constituição Federal de 1988 a iniciativa popular para emenda à Constituição Estadual. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que é compatível com a Constituição Federal de 1988, a previsão, nas constituições estaduais, da iniciativa popular para emenda à Constituição Estadual. O STF entende que, dentro da autonomia dos Estados para se auto-organizarem, artigo 25 da Constituição, e em observância ao princípio da soberania popular, artigo 1º, parágrafo único, e artigo 14, incisos 2 e 3, é facultado aos entes federados preverem mecanismos de participação popular no processo de reforma de suas constituições. Nesse sentido, o Tribunal já se manifestou em diversos julgados, como no informativo número 921, ao analisar a ADIM 825-AP, onde se reconheceu a constitucionalidade de norma da Constituição do Amapá que permitia a iniciativa popular para emendas àquela Carta Magna Estadual. Questão número 9. No que se refere aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 e à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item que se segue. Quanto à aplicabilidade, todas as normas constitucionais possuem algum grau de eficácia, isto é, a capacidade de produzir efeitos. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Conforme a doutrina majoritária, todas as normas constitucionais possuem algum grau de eficácia, mesmo que variem quanto à sua aplicabilidade imediata ou mediata. Essa capacidade de produzir efeitos jurídicos está intrinsecamente ligada à ideia de supremacia constitucional. As normas constitucionais podem ser classificadas quanto à eficácia e aplicabilidade em 3 categorias principais. Normas de eficácia plena são aquelas que produzem todos os seus efeitos desde a promulgação da Constituição, sem necessidade de regulamentação. Normas de eficácia contida possuem aplicabilidade imediata, mas seus efeitos podem ser restringidos por leis ou outros atos normativos. Normas de eficácia limitada dependem de regulamentação para produzirem todos os seus efeitos, mas já possuem eficácia mínima, como a possibilidade de orientar a interpretação jurídica e vincular o legislador. Portanto, a afirmativa está em conformidade com a doutrina, uma vez que todas as normas constitucionais possuem algum nível de eficácia. Questão número 10. Em relação aos princípios constitucionais, aos direitos e às garantias fundamentais, bem como à organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o item a seguir. Segundo o princípio da justeza, também conhecido como efeito integrador ou exatidão funcional, não pode o intérprete da Constituição alterar a repartição de funções por ela estabelecida. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O item está errado porque confunde o princípio da justeza, ou da conformidade funcional, com o princípio do efeito integrador. O princípio do efeito integrador direciona a interpretação constitucional para soluções que favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade política. O princípio da justeza, ou da conformidade funcional,
estabelece que a interpretação da Constituição não pode levar a um resultado que altere a estrutura de repartição de poderes e o exercício das competências constitucionais originalmente estabelecidas. A descrição do item: não pode o intérprete da Constituição alterar a repartição de funções por ela estabelecida, refere-se ao princípio da justeza, e não ao do efeito integrador. Questão número 11. Julgue o item que se segue, à luz da doutrina majoritária de direito constitucional e da jurisprudência atual e majoritária do STF. O poder constituinte reformador subdivide-se em poder constituinte derivado e poder constituinte decorrente. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: na doutrina majoritária de direito constitucional, o poder constituinte reformador é uma das manifestações do poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, por sua vez, se manifesta de duas formas. Poder constituinte reformador é a capacidade de alterar a Constituição Federal por meio de emendas constitucionais, seguindo o processo estabelecido na própria Constituição, artigo 60 da Constituição de 88. Poder constituinte decorrente é a capacidade que os Estados-membros têm de elaborar suas próprias constituições estaduais, observando os limites impostos pela Constituição Federal. Portanto, o poder constituinte reformador não se subdivide em poder constituinte derivado e decorrente, mas sim é uma das espécies do poder constituinte derivado, ao lado do poder constituinte decorrente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acompanha essa distinção doutrinária. Questão número 12. O inciso 8º, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, prevê que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Em relação a esse dispositivo constitucional, julgue o item seguinte: o preceito constitucional mencionado consiste em norma de eficácia limitada. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: o inciso 8º, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, estabelece uma garantia fundamental relacionada à liberdade de crença e convicção filosófica ou política, determinando que ninguém pode ser privado de direitos por esses motivos, salvo quando invocá-los para se eximir de obrigação legal a todos imposta, e recusar-se a cumprir a prestação alternativa prevista em lei. Segundo a classificação tradicional de José Afonso da Silva, esse dispositivo é considerado uma norma de eficácia contida, e não de eficácia limitada. Isso porque sua aplicabilidade é imediata, ou seja, desde a promulgação da Constituição ele já produz efeitos jurídicos. No entanto, pode sofrer restrições impostas por legislação infraconstitucional, como ocorre com a previsão de prestação alternativa para aqueles que, por convicção religiosa ou filosófica, se recusam a cumprir determinada obrigação legal. Por outro lado, as normas de eficácia limitada dependem de regulamentação para que possam ser efetivamente aplicadas, o que não ocorre nesse caso, já que a norma constitucional em questão tem aplicabilidade plena, mas permite futura restrição legal. Questão número 13. Acerca da teoria da Constituição e sua classificação, bem como do poder constituinte, julgue o item a seguir. A Constituição Federal de 1988 pode ser classificada corretamente como escrita, analítica, cesarista, dogmática e rígida. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: a Constituição Federal de 1988 pode ser corretamente classificada como escrita, analítica, dogmática e rígida, mas não como cesarista. Aqui está a explicação de cada característica. Escrita: a Constituição de 88 está formalmente documentada em um único texto, diferente das constituições costumeiras, que são baseadas em tradições e precedentes. Analítica: é extensa e detalhada, abordando diversos temas, incluindo direitos fundamentais, organização do Estado, ordem econômica e social. Dogmática: foi elaborada por um poder constituinte em um momento histórico específico, refletindo princípios e valores definidos previamente. Rígida:
possui um processo de alteração mais complexo, exigindo quórum qualificado no Congresso Nacional para aprovação de emendas. O erro do item está na classificação da Constituição de 88 como cesarista, que corresponde a constituições impostas por um governante autocrático, geralmente submetidas a um referendo posterior. A Constituição brasileira, por sua vez, foi elaborada por uma Assembleia Constituinte democrática, sem imposição autoritária. Questão número 14. Quanto ao poder constituinte, aos direitos e deveres individuais e coletivos e aos direitos políticos, julgue o item a seguir. As limitações ao poder de revisão, como manifestação do poder constituinte derivado, são apenas de natureza temporal e material. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. As limitações ao poder de revisão, como manifestação do poder constituinte derivado, ou reformador, não são apenas de natureza temporal e material. Além dessas, existem também limitações formais e circunstanciais. Vamos detalhar cada uma delas. Limitações materiais. São as cláusulas pétreas, expressamente previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que não podem ser abolidas por emenda constitucional. São elas: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, e os direitos e garantias individuais. Limitações formais. Dizem respeito ao procedimento para aprovação de emendas constitucionais, estabelecido no artigo 60 da Constituição. Incluem a necessidade de iniciativa qualificada, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, o Presidente da República ou mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros, quórum qualificado de 3/5 dos votos de cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação. Limitações circunstanciais, previstas no artigo 60, parágrafo 1º, da Constituição, impedem a deliberação de propostas de emenda à Constituição durante a vigência de estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal. Limitações temporais. Embora não haja uma limitação temporal geral para a reforma constitucional no Brasil, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, previu uma revisão constitucional após 5 anos da promulgação da Constituição de 1988, artigo 3º do ADCT. Essa foi uma limitação temporal específica e já exaurida. Questão número 15. Acerca da aplicabilidade das normas constitucionais, no que se refere às normas de eficácia plena, contida e limitada, julgue o item seguinte. Todas as normas constitucionais têm, no mínimo, um efeito negativo: a proibição de edição de leis infraconstitucionais que as contrariem. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Todas as normas constitucionais, independentemente de serem de eficácia plena, contida ou limitada, possuem no mínimo um efeito negativo ou de eficácia paralisante. Esse efeito consiste na proibição de que sejam editadas leis infraconstitucionais que as contrariem. Essa é uma decorrência da supremacia da Constituição. Por ser a lei fundamental e o ápice do ordenamento jurídico, todas as demais normas devem estar em conformidade com ela. Qualquer lei ou ato normativo inferior que viole um dispositivo constitucional é considerado inconstitucional e, portanto, inválido. Assim, mesmo as normas de eficácia limitada, que dependem de regulamentação para produzir seus efeitos positivos, de outorga de direitos ou imposição de deveres, já exercem um efeito negativo imediato, impedindo a criação de normas infraconstitucionais que lhes sejam opostas ou que prejudiquem a futura regulamentação. Olá, concurseiros! Espero que estejam gostando do vídeo e que ele esteja ajudando na sua preparação. Manter esse canal ativo e produzindo conteúdo de qualidade demanda tempo e recursos. Se você puder e quiser contribuir com qualquer valor, ficarei muito grato. Sua ajuda é fundamental para que eu continue trazendo questões comentadas e dicas para vocês. Você pode contribuir pelo QR Code mostrado na tela ou pela chave Pix da descrição desse vídeo. Qualquer quantia é bem-vinda e fará diferença. Desde já, obrigado pelo seu apoio. Questão número 16. Acerca da teoria da Constituição e sua classificação, bem como do poder constituinte, julgue o item a seguir.
O poder constituinte decorrente refere-se ao poder de os Estados-membros e os municípios elaborarem as próprias constituições, respeitando os limites impostos na Constituição Federal de 1988. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O poder constituinte decorrente refere-se à capacidade dos Estados-membros da Federação de elaborarem suas próprias constituições estaduais, respeitando os limites estabelecidos pela Constituição Federal. Os municípios não possuem poder constituinte decorrente para elaborar constituições próprias. A sua organização é definida pelas leis orgânicas municipais, que são elaboradas pelas câmaras municipais, respeitando os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do respectivo Estado. Portanto, a afirmação de que o poder constituinte decorrente abrange tanto a elaboração de constituições estaduais quanto municipais está incorreta. Ele se restringe à autonomia constitucional dos Estados-membros dentro da estrutura federativa definida pela Constituição Federal. Questão número 17. No que diz respeito às disposições constitucionais acerca da educação, julgue o item seguinte. A norma constitucional que prevê o direito à educação como um direito social é uma norma de eficácia limitada do tipo programática. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A norma constitucional que prevê o direito à educação como um direito social, artigo 6º da Constituição Federal e artigo 205, é considerada uma norma de eficácia limitada do tipo programática. Normas de eficácia limitada são aquelas que dependem de regulamentação por lei infraconstitucional para que possam produzir todos os seus efeitos. Elas estabelecem um princípio ou diretriz, mas não são autoaplicáveis em sua integralidade. Dentro das normas de eficácia limitada, a classificação como programática se dá quando a norma constitucional traça programas ou diretrizes a serem implementados pelo Estado, visando a concretização de um direito social ou econômico. O direito à educação, embora fundamental, necessita de políticas públicas, alocação de recursos e legislação específica para se tornar plenamente efetivo, definindo o acesso, a qualidade, os níveis de ensino, etc. Questão número 18. Acerca da teoria da Constituição e sua classificação, bem como do poder constituinte, julgue o item a seguir. Não há possibilidade jurídica de pedido de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, de norma oriunda do poder constituinte originário, uma vez que a tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias, dando aso à declaração de inconstitucionalidade de umas em face de outras, é incompatível com o sistema de Constituição rígida. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Não há possibilidade jurídica de o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade de normas originárias do poder constituinte. O poder constituinte originário é soberano, ilimitado e inaugural, estabelecendo a ordem jurídica fundamental do Estado. Suas normas não se sujeitam a nenhum controle de constitucionalidade dentro do próprio sistema por ele criado. A tese de que haveria hierarquia entre normas constitucionais originárias, permitindo a declaração de inconstitucionalidade de umas em face de outras, é incompatível com o conceito de Constituição rígida e com a própria natureza do poder constituinte originário. Em um sistema de Constituição rígida, a rigidez reside justamente na dificuldade de alteração das normas constitucionais, que se encontram em um patamar superior às demais normas do ordenamento. Contudo, essa rigidez se aplica às normas infraconstitucionais e às normas constitucionais derivadas, resultantes do poder de reforma, e não às normas inaugurais estabelecidas pelo poder constituinte originário. O STF, como guardião da Constituição, exerce o controle de constitucionalidade sobre as leis e atos normativos infraconstitucionais e sobre as emendas constitucionais, poder constituinte derivado, verificando sua conformidade com a Constituição originária. No entanto, não possui competência para analisar a validade das próprias normas originárias, pois estas são o fundamento de validade de todo o sistema jurídico. Questão número 19. A respeito da classificação da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.
Quanto à origem, a Constituição Federal de 1988 é considerada uma Constituição outorgada, uma vez que o povo não participou de sua elaboração, senão mediante representantes eleitos. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Quanto à origem, a Constituição Federal de 1988 é classificada como uma Constituição promulgada, ou democrática, e não outorgada. Constituição outorgada é aquela imposta por um governante ou um pequeno grupo, sem a participação popular na sua elaboração. Ela geralmente visa legitimar um poder já existente. Constituição promulgada, ou democrática, é aquela elaborada por uma Assembleia Constituinte, composta por representantes eleitos pelo povo com o propósito específico de redigir a nova Carta Magna. Ela reflete, em tese, a vontade popular. No caso da Constituição de 1988, ela foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, cujos membros foram eleitos diretamente pela população brasileira para essa finalidade. A participação do povo se deu, portanto, através de seus representantes eleitos, o que caracteriza a Constituição como promulgada ou democrática. Ainda que a participação direta de cada cidadão na redação do texto constitucional não seja possível em um Estado de grande porte, a eleição de representantes para essa tarefa específica é a forma pela qual a vontade popular se manifesta no processo de elaboração de uma Constituição promulgada. Questão número 20. No que concerne aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, a aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item subsequente. As normas constitucionais de eficácia contida só produzem efeitos quando norma infraconstitucional as regulamenta. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. As normas constitucionais de eficácia contida possuem aplicabilidade imediata, ou seja, produzem efeitos desde sua promulgação. No entanto, sua abrangência pode ser restringida por norma infraconstitucional, que estabelece limites ao seu exercício. Diferente das normas de eficácia limitada, que dependem de regulamentação para terem eficácia plena, as de eficácia contida já são autoexecutáveis, mas admitem uma limitação posterior. Um exemplo disso é a liberdade de exercício de determinadas profissões, que pode ser condicionada a requisitos estabelecidos por lei. Portanto, elas não dependem de norma infraconstitucional para terem efeito, mas podem ser restringidas por ela. Questão número 21. Julgue o item que se segue, relativo à aplicabilidade das normas constitucionais, aos direitos e garantias fundamentais e às competências legislativas dos entes da Federação. As normas constitucionais de eficácia contida subdividem-se em dois grupos: normas programáticas e normas de legislação. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A subdivisão mencionada, normas programáticas e normas de legislação, refere-se às normas constitucionais de eficácia limitada, e não às normas de eficácia contida. As normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que não possuem aplicabilidade imediata e integral, dependendo de lei infraconstitucional para regulamentar e viabilizar o pleno exercício dos direitos ou cumprimento dos deveres nelas previstos. Dentro dessa categoria, a doutrina tradicional, como a de José Afonso da Silva, a subdivide em normas programáticas. Estabelecem diretrizes, programas ou objetivos a serem perseguidos pelo Estado, como o direito à educação, à saúde, etc. Sua aplicabilidade é imediata e dependente de atuação legislativa e administrativa. Normas de princípio institutivo ou organizatório, ou de legislação diferida, estabelecem as bases ou diretrizes para a organização de instituições ou a criação de normas futuras. Sua aplicabilidade também é imediata, aguardando a atuação do legislador para estruturar o que foi estabelecido na Constituição. Já as normas constitucionais de eficácia contida possuem aplicabilidade imediata e direta, mas podem ter seu alcance restringido por lei infraconstitucional. Elas não se subdividem dessa forma. A característica principal delas é a possibilidade de contenção de sua eficácia por lei. Questão número 22.
No que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais, observadas a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir. As normas da Constituição, alusivas aos direitos fundamentais, assim como as normas do preâmbulo do texto constitucional, são preceitos de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Há dois equívocos no enunciado. Quanto às normas sobre direitos fundamentais, embora os Estados-membros devam respeitar os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, nem todas as normas sobre direitos fundamentais são de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. De acordo com a jurisprudência do STF, apenas algumas normas constitucionais são consideradas de reprodução obrigatória, como as chamadas normas de pré-ordenação institucional, regras do processo legislativo e princípios sensíveis. Os Estados têm autonomia para organizar suas constituições, podendo inclusive ampliar o catálogo de direitos fundamentais, desde que não contrariem a Constituição Federal. Quanto ao preâmbulo, o STF já se manifestou expressamente sobre este tema na ADIM 2076, estabelecendo que o preâmbulo da Constituição Federal não possui força normativa e, portanto, não é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. O preâmbulo não cria direitos ou deveres e não tem caráter vinculante para os Estados-membros. Questão número 23. A respeito do conceito, das classificações e dos princípios fundamentais de Constituição, julgue o item seguinte. Se a Constituição for rígida, ficará vedada a sua alteração. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Uma Constituição rígida é aquela que possui um processo de alteração mais complexo e dificultoso, geralmente exigindo quórums qualificados e procedimentos especiais, como emendas constitucionais. No entanto, isso não significa que sua alteração seja vedada, apenas que há limites e exigências formais mais rigorosas para modificá-la. Diferente de uma Constituição flexível, que pode ser alterada por meio do mesmo procedimento de uma lei ordinária, a Constituição rígida mantém sua estabilidade ao dificultar mudanças frequentes. Um exemplo disso é a Constituição Federal de 1988, que exige quórum qualificado e regras específicas para alteração por meio de emendas. Assim, a rigidez constitucional impede mudanças casuais, mas não impede completamente sua modificação. Questão número 24. Julgue o item que se segue, relativo a princípios fundamentais, normas constitucionais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e servidores públicos. O fato de norma constitucional ser de eficácia contida não impede a produção de todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da Constituição. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O fato de uma norma constitucional ser de eficácia contida não impede a produção de todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da Constituição. A principal característica das normas de eficácia contida é que elas possuem aplicabilidade imediata e direta. O direito ou a faculdade nelas previstos já podem ser exercidos desde a entrada em vigor da Constituição. No entanto, a própria norma constitucional de eficácia contida prevê a possibilidade de sua eficácia ser restringida ou limitada por lei infraconstitucional posterior. Essa lei pode estabelecer condições, requisitos ou outras limitações para o pleno exercício do direito ou da faculdade. Portanto, a norma de eficácia contida produz seus efeitos iniciais plenamente, mas sua abrangência pode ser reduzida pela atuação do legislador infraconstitucional. A ausência de regulamentação não impede a produção dos efeitos que a norma é capaz de gerar por si só. Questão número 25. A respeito do conceito, das classificações e dos princípios fundamentais de Constituição, julgue o item seguinte. A Constituição Federal de 1988 classifica-se como formal. Certo ou errado?
Gabarito. Certo. Justificativa. A classificação de uma Constituição como formal se baseia no seu processo de elaboração e na sua posição hierárquica dentro do ordenamento jurídico, e não necessariamente no conteúdo material de suas normas. Uma Constituição formal é aquela que é elaborada por um órgão específico com competência para isso, no caso do Brasil, a Assembleia Nacional Constituinte. Segue um procedimento especial e solene para sua criação e alteração, como previsto no artigo 60 da Constituição para emendas. Ocupa o topo da hierarquia normativa, servindo de fundamento de validade para todas as demais normas do sistema jurídico. Em contrapartida, uma Constituição material se refere ao conteúdo das normas constitucionais, focando nos temas que são considerados essenciais à organização política do Estado e à proteção dos direitos fundamentais, independentemente de estarem reunidos em um único documento solene. A Constituição Federal de 1988 possui todas as características de uma Constituição formal, pois resultou de um processo constituinte específico, possui um procedimento de alteração diferenciado e ocupa o ápice do ordenamento jurídico brasileiro. Embora também possua conteúdo material relevante, sua classificação primária quanto à estrutura é formal. Questão número 26. Com relação às diferentes classificações das Constituições e aos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte. Constituições podem ser formadas por regras não escritas em um único texto solene, tais como as contidas em costumes, convenções e jurisprudências. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As Constituições podem ser classificadas como escritas ou não escritas, dependendo da forma como suas normas estão organizadas. Enquanto uma Constituição escrita é consolidada em um único documento solene, uma Constituição não escrita é formada por um conjunto de costumes, convenções e jurisprudências, sem estar reunida em um texto único e codificado. O maior exemplo de Constituição não escrita é a do Reino Unido, que não possui um documento constitucional único, mas sim um conjunto de normas provenientes de diversas fontes, como leis parlamentares, decisões judiciais, tradições e costumes políticos. Esse tipo de Constituição depende fortemente da interpretação e aplicação dos princípios fundamentais ao longo do tempo. Questão número 27. Em relação às normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte. Parte das normas constitucionais não possui eficácia jurídica, porque depende de decisões políticas futuras. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica, ainda que em diferentes graus ou intensidades. Não há norma constitucional totalmente destituída de eficácia. Mesmo as normas constitucionais programáticas ou de eficácia limitada, que dependem de regulamentação para produzirem seus efeitos principais, possuem ao menos eficácia mínima desde sua promulgação. Essa eficácia mínima inclui revogar normas anteriores incompatíveis, eficácia negativa, impedir que o legislador ordinário edite normas em sentido contrário, estabelecer um direcionamento para a atuação dos poderes públicos, criar um direito subjetivo negativo de exigir que o Estado se abstenha de agir em sentido contrário, servir como parâmetro para a interpretação do ordenamento jurídico. A dependência de decisões políticas futuras pode afetar a plenitude da eficácia de certas normas constitucionais, mas não elimina sua eficácia jurídica, que é inerente à sua condição de norma constitucional. Questão número 28. Acerca do conceito e da classificação da Constituição, julgue o item a seguir. A Constituição Federal classifica-se como analítica. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Essa classificação se deve à sua extensão e ao nível de detalhamento com que aborda diversos temas. Uma Constituição analítica se caracteriza por extenso conteúdo. Ela não se limita a estabelecer a estrutura fundamental do Estado e os direitos individuais, mas também disciplina minuciosamente outras matérias, como a ordem social, a ordem econômica, o sistema tributário,
a administração pública, entre outros. Regulamentação minuciosa. Ela estabelece regras detalhadas sobre diversos assuntos, muitas vezes antecipando questões que poderiam ser tratadas em nível infraconstitucional. A Constituição de 1988, com seus mais de 240 artigos permanentes, além das disposições transitórias, e a amplitude dos temas que aborda, é um exemplo paradigmático de Constituição analítica. Essa característica reflete a opção do Constituinte de vincular o legislador e o administrador a diretrizes constitucionais específicas, buscando maior segurança jurídica e a concretização de direitos e objetivos sociais. Questão número 29. No que diz respeito às Assembleias Nacionais Constituintes, à rigidez constitucional, ao direito constitucional intertemporal e à mutação constitucional, julgue o seguinte item. Se determinada matéria é disciplinada por espécie normativa diferente daquela exigida por nova Constituição, não ocorre o fenômeno da recepção, e a norma anterior deve ser considerada revogada ou não recepcionada. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Quando uma nova Constituição estabelece uma espécie normativa diferente para disciplinar determinada matéria, a norma anterior pode ser recepcionada com o status da nova espécie normativa exigida pela Constituição. Esse fenômeno é conhecido como recepção com alteração de status ou novação. Nesse caso, não há revogação automática da norma anterior pelo simples fato de ter sido editada por instrumento normativo diferente do agora exigido. O que importa para a recepção é a compatibilidade material, de conteúdo, com a nova ordem constitucional, não a compatibilidade formal. Por exemplo, se uma matéria era disciplinada por lei ordinária no regime constitucional anterior, e a nova Constituição passa a exigir lei complementar para o mesmo assunto, a lei ordinária anterior pode ser recepcionada com status de lei complementar, desde que seja materialmente compatível com a nova Constituição. O Supremo Tribunal Federal já consolidou esse entendimento em diversos julgados, reconhecendo que a mudança de instrumento normativo não impede a recepção, havendo apenas uma alteração do status da norma recepcionada. Questão número 30. Com relação às diferentes classificações das Constituições e aos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte. Uma norma pode ser considerada constitucional caso observe o processo legislativo formal cabível, ainda que não trate de regras materialmente constitucionais. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Uma norma pode ser formalmente constitucional mesmo que não trate de matéria materialmente constitucional. Isso ocorre porque existem dois critérios para classificar uma norma como constitucional. Critério formal. Considera constitucional toda norma que foi inserida no texto da Constituição, seguindo o procedimento legislativo adequado, como o processo de emenda constitucional previsto no artigo 60 da Constituição de 88. Critério material. Considera constitucional a norma que, por seu conteúdo, trata de assuntos tipicamente constitucionais, organização do Estado, direitos fundamentais, separação de poderes, etc. A Constituição Federal de 1988 contém diversas normas que, embora formalmente constitucionais, por estarem inseridas no texto constitucional, não são materialmente constitucionais, pois tratam de assuntos que poderiam estar em legislação infraconstitucional. Exemplos disso são dispositivos como os que tratam de detalhes sobre a aposentadoria de servidores públicos, regras específicas sobre o sistema tributário, ou mesmo o artigo 242, parágrafo 2º, que estabelece que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal.